boa noite, boa noite. Começando aqui mais uma live, mais um momento aqui para partilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Mostrar um pouquinho sobre algumas coisas importantes que a gente precisa pensar quando o assunto é estrutural no mundo digital. Né? Então, estou aqui hoje ao vivo no YouTube também. O YouTube já o YouTube me deixou de cabeça porque o negócio é difícil. Mas hoje já deu tudo certo, mais tranquilo um pouquinho. E coloca, não quero brincar agora. Sossega. Bom, então vamos lá, né, gente? Vamos começar do começo. Vamos começar aqui explicando algumas coisas para vocês, passando para vocês mais um pilar, né, de tudo isso que a gente está falando. Então, vou me apresentar mais uma vez. Eu sou a Luísa Costa, sou neuropsicopedagoga e especialista em aprendizagem, especialista em estratégia de ensino e aprendizagem. E o que eu estou fazendo aqui no Instagram, no YouTube, tentando aí convencer as pessoas de que eu tenho uma coisa para ser ouvido. Eu estou aqui ensinando o pessoal a como empacotar o conhecimento. Então, a minha intenção aqui é justamente mostrar isso para as pessoas, ensinar como a gente transforma as nossas habilidades, o que a gente sabe fazer, as nossas capacidades, em um produto que pode ajudar outras pessoas. Então, eu acredito muito nisso, porque a gente, quando tem ideias, a gente é ensinado, sim, hoje em dia, né, o esse conhecimento em movimento, mas a gente não sabe muito bem como fazer, né? E aí, a ideia justamente é mostrar aqui para vocês algumas possíveis formas de fazê-lo. Então, começando do começo, né, eu criei esse curso aqui, esse workshop, na verdade, onde, o que é um workshop? É quando a gente explana, explica algumas ideias centrais de algum determinado assunto. E o assunto aqui é justamente estruturar uma mentoria. Quando a gente fala em mentoria, às vezes a gente fica restrito só a um tipo de produto digital. Mas aqui a gente tem capacidade e possibilidade de usar esses pilares, que eu vou mostrar aqui para vocês, hoje mais um, em outros cursos também, em outras abordagens, vamos dizer assim. E ontem falei um pouquinho com vocês sobre o autoconhecimento, né, que um dos pilares importantes, um dos primeiros pilares para se construir um produto digital é o autoconhecimento. O autoconhecimento ele também pode ser um pouco chamado de noção, né? Porque eu preciso saber se eu sou realmente bom nisso, se eu sei realmente o que eu estou fazendo. Porque não adianta nada eu querer dar uma aula aqui se eu não sei do que eu vou falar, se eu não tenho habilidade para falar desse assunto. Então, eu preciso me conhecer, ser honesto comigo mesmo e entender das minhas potencialidades e das minhas capacidades, para aí sim eu dar uma aula, né? Falar de algum assunto que seja pertinente ao que as pessoas estão querendo ouvir, ao que as pessoas estão precisando ouvir nesse momento. Esse negócio aqui está dando reflexo no meu óculos. Essa minha vizinha, e aí eu fico vendo uma coisa verde e tá me incomodando. Deixa eu ver se eu consigo. Talvez não esteja. Mais assim, que eu acho que não tem. Agora, continua do mesmo jeito.
Eu queria dizer que esses óculos de reflexo são ótimos, mas aí um negócio verde aqui fica me incomodando. Enfim, então, estou aqui para falar um pouquinho sobre esses pilares, né? E para começar, queria conversar com vocês sobre o que são pilares, né? Acho que quem aí está na área de engenharia sabe o que são pilares. São coisas que servem para edificar alguma coisa, né? São bases principais. Então, um prédio ele precisa de alguns pilares para se manter em pé. E a gente precisa, então, ter aí uma base sólida para construir alguma coisa em cima. Então, nós temos aí os pilares da mentoria. E eu criei 5 pilares essenciais para se criar uma mentoria. E são vários, né? Então, assim, nós temos aí o autoconhecimento, nós temos o nosso aluno, nós temos o professor, né, que é o expert que vai ensinar aí esse conteúdo. Nós temos a organização e nós temos o segredo, que é o segredo da metodologia, que é o método de ensino. Então, esses são pilares fundamentais para se estruturar qualquer produto digital. Eu coloquei uma mentoria, mas nós podemos ensinar qualquer coisa se a gente tem bem fundamentado esses 5 pilares. E ontem nós falamos então sobre o autoconhecimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a organização. Luísa, mas quando se fala sobre organização, o que você está querendo dizer? Qual o sentido aí da palavra organização? Organização, gente, é uma palavrinha que precisa estar presente em tudo na nossa vida. Porque à medida que a gente consegue estabelecer um processo de organização, a gente consegue estabelecer uma rotina eficiente, uma rotina eficaz, a gente consegue estabelecer metas. Quando a gente se organiza, a gente consegue se estruturar. Quando a gente se organiza, a gente consegue sair de um ponto e chegar a outro ponto. Então, à medida que nós somos capazes de nos organizar, nós somos capazes também de organizar o outro, né? De organizar um conhecimento para ser transmitido para outra pessoa, que é o foco aqui. Né? Então, à medida que eu consigo desenvolver esse processo de organização dentro do meu conteúdo, dentro da minha expertise, né, que é aquilo que eu sou bom, aquilo que eu sou boa, aquilo que eu sei fazer, eu preciso desenvolver aí uma ferramenta, eu preciso usar de ferramentas adequadas, eu preciso construir novas ferramentas para organizar esse conteúdo, né? Para organizar isso de uma maneira didática. Luísa, mas o que é didática? Didática são estratégias de ensino, didática são ferramentas de ensino, são formas de se ensinar que se aplicam a qualquer tema, qualquer nicho. Então, a didática, ela serve para fazer uma pessoa que tem um conhecimento técnico, um conhecimento específico de uma determinada área, ela seja capaz, ela consiga ensinar qualquer coisa. Nossa, Luísa, mas isso existe? Existe, porque são técnicas comprovadas que funcionam. Então, a gente precisa, sim, de um profissional com expertise em didática, que no caso é o pedagogo, e no meu caso ainda é mais, digamos que, melhor estruturado, porque eu sou psicopedagoga também, neuropsicopedagoga, e dentro da neuropsicopedagogia a gente se torna especialista em aprendizagem, em desenvolver o processo de aprendizagem. Então, como que você desenvolve o processo de aprendizagem? O processo de aprendizagem, ele acontece por meio da didática, por meio de todas essas ferramentas que fazem as pessoas aprenderem, o ser humano aprender, seja ele criança, seja ele adolescente, seja adulto ou idoso.
O cérebro humano, ele continua aprendendo das mesmas formas. Então, a gente precisa, sim, dessas estratégias de organização e de conhecimento. E quando eu falo para vocês que organização é tudo mesmo. Por quê? Se eu tenho meu conhecimento organizado, meu conhecimento estruturado, essa minha expertise, ela está ali organizada dentro de uma metodologia, dentro de um processo que vai acontecer, eu consigo fazer com que o meu aluno, com que o meu mentorado, com que o meu prospecto, o meu avatar, seja o nome que você quiser dar, ele sai do ponto A, que é o ponto que ele está chegando até você, ele vai passar por todo esse seu processo que você vai construir, junto comigo, espero. Ele vai passar por todo esse processo e ele vai sair no ponto B aqui, onde o problema dele vai estar resolvido, a dor dele vai estar resolvida. O aluno, dentro desse mercado digital, ele vai chegar até você com um problema para ser resolvido, com uma dor para ser resolvida. Então, você precisa organizar o seu conteúdo, organizar a sua expertise de uma forma adequada, e aí que entra o papel da minha mentoria, que vai ajudar você a organizar de uma forma didática, de uma forma que funcione e que vá atingir a grande maioria dos alunos, exceto aqueles que tenham aí algum nível de dificuldade, mas isso é outro assunto, um tema lá para os nossos encontros presenciais. Então, quando a gente fala sobre organização, né, a gente precisa entender aí que a organização é muito importante dentro da estrutura de uma mentoria, é um dos pilares mais importantes dentro da estrutura de uma mentoria. Então, até porque, gente, quando a gente fala também dessa questão da organização, a gente precisa entender que as pessoas têm tempo, né? E hoje em dia, tempo, dinheiro, as pessoas elas estão com esse fator tempo cada vez mais escasso. O tempo está cada vez mais conturbado, a gente se sente sem tempo para fazer nada direito, nada funciona, você tem metas, você tem planos, você tem ideias boas, você quer tirar suas coisas do papel, mas a gente não tem tempo. E quando a gente pensa em organização, a gente precisa refletir também sobre a organização do tempo e o respeito ao tempo desses meus alunos. Porque muita gente vai falar para vocês que na hora de estruturar um produto digital, na hora de criar uma mentoria, um curso, seja, você precisa, às vezes, até encher um pouco de linguiça. E falando em português aí bem claro, até encher um pouco de linguiça. Só que isso, na minha concepção, é um desrespeito muito grande com o tempo das pessoas. Então, eu vou propor aqui fazer um workshop gratuito com as pessoas que estão me acompanhando. Eu estou voltando agora para o Instagram, começando todo o processo de novo. Eu vou fazer aqui uma live de 2 horas, de 3 horas, para tentar te vender um curso no final disso tudo. Eu não acredito que seja esse o caminho. Então, eu já estou aqui passando um conteúdo para vocês, né, explicando a importância de algumas estratégias que precisam estar dentro de um produto digital e, sobretudo, respeitando o tempo que cada um vai parar ali para assistir o que eu estou dizendo, para escutar o que eu preciso, o que eu tenho para falar. Então, isso é muito importante, né? E uma pessoa que ela se predispõe a ensinar alguém, que ela tem aí uma voz, alguma coisa para ser passada para as outras pessoas, ela precisa estar com esse mesmo propósito, com esse mesmo intuito de respeitar essa pessoa enquanto um profissional que talvez trabalhou o dia inteiro, está cansado, está ali dando uma hora do seu dia, uma meia hora que seja do seu dia, 20 minutos, né, para te ouvir, para ouvir o que você tem para falar. Então, quando a gente fala desse pilar tão importante dentro de uma mentoria que é a organização, a gente fala também da questão da organização do tempo. Então, se organizar para ser direto, para falar o que precisa ser dito, sem
encher linguiça, sem ficar rodando em volta e voltando, e vai, fala e volta. Não, a gente precisa ser direto. Então, a gente está aqui com a ideia de destravar a estruturação de um produto digital, certo? Para a gente fazer isso, a gente precisa de uns pilares que são importantes. Veja, vamos entender um produto digital como se fosse um prédio. A gente quer construir um prédio. E nesse prédio, pode ser aí uma mentoria, um curso online, uma consultoria, um e-book, que são os produtos digitais que a gente mais vê aí no mercado. Então, nós vamos construir esse prédio juntos. E esse prédio, ele precisa de várias coisas. Só que a principal coisa que a gente faz quando a gente vai construir um prédio são os pilares, né? São a fundação. A gente funda, né? Vocês já viram, é um buraco bem grande que faz no chão, e lá são colocados os pilares e é a fundação desse prédio. E aí, então, para construir um produto digital, nós precisamos de 5 pilares que, dentro do meu método, são os 5 principais pilares. E aí nós já falamos do autoconhecimento, já falamos do aluno e já falamos, estamos falando aqui da organização. Né? Tem outros pilares também, mas a organização é um desses principais pilares. E aí, quando a gente fala de organização, nós vamos falar de organização do tempo, organização do conteúdo também do seu produto digital. Como que a gente vai organizar isso de maneira adequada, né? E organização do tempo, como que a gente vai designar um tempo ideal, um tempo que não passe e não seja também inferior à necessidade desse prospecto, a necessidade desse seu aluno, desse cliente mentorado, avatar, etc. Certo? Então, a gente precisa estar bem alinhado com isso e entender que existem caminhos que a gente não tem atalho. Né? Então, para construir um produto digital, para você destravar aí de vez, tem esses pilares que precisam ser, porque não adianta nada, eu posso tentar construir um prédio num terreno plano sem colocar pilastra nenhum, sem colocar pilar nenhum, sem fazer a fundação direitinho. O prédio vai parar? Não vai. Então, a gente precisa estar alinhado com isso e atento a isso. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo. Voltando agora a fazer live, meu Deus do céu. Não é fácil, eu vou deixar gravado aqui, espero que outras pessoas assistam depois, porque é um conteúdo muito, muito bacana, né? Hoje mesmo ainda estava assistindo umas aulas do curso que eu estou fazendo e estava falando da importância da gente se colocar a serviço, né? E colocar o que a gente tem que falar o que a gente precisa falar, as nossas ideias. E aí tem uma ideia maravilhosa, um curso maravilhoso, e a gente fica guardando essas ideias, guardando esses pensamentos, essas conclusões que a gente chega, porque quando você cria um curso, nada mais é que uma conclusão que você chega de que aquilo é bom, né? De que aquilo realmente funciona e faz a diferença. Então, a gente precisa colocar isso em movimento, colocar o conhecimento em movimento, e não ficar apenas um depósito de conhecimento. A gente vai aprendendo tanta coisa, vai, recebendo tanta informação e aprende isso, e faz curso daquilo, e entende aquilo, e vai só enchendo. Uma hora a gente fica com obesidade intelectual e não sabe nem para onde que vai tudo isso, para onde pode colocar. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje a respeito de organização, né? Organização e estruturação desse conteúdo. E espero que vocês tenham gostado, gostem, continuem acompanhando aí. Quem for assistir a gravação, quem está aqui ao vivo, obrigada. Acho que é a Fer. Aqui, deixa eu ver assim, que me entrou. E começando assim do zero de novo, é difícil, mas eu não vou desistir. Não vou desistir. Vocês vão me ver muito aqui ainda. E espero que logo, logo vocês vejam aí que tem milhares e milhares de pessoas assistindo tudo que eu tenho para falar. Um beijo
E amanhã tem mais, hein? Amanhã é o último dia. Amanhã a gente vai aí desvendar esse segredo principal para estruturar uma metodologia. Beijo, viu?